Olha aí, ó. Você até falou É, que fala. E, bom, seria legal também a gente poder que a Milene também participasse, né? Ela estava lá, mas ela falou que para a gente contar com ela ia demorar mais um pouco, assim. Ela está com várias questões familiares e por resolver, está numa correria grande aí nessa semana. uhum. Eu pensei da gente começar com uma Ave Maria, né? Para a gente poder se sintonizar nesse espírito da Assembleia. Eu acho que foi uma Assembleia de, de trazer muito essa vontade do serviço, assim, né? E aí, quando eu penso no serviço, eu sempre lembro dessa inspiradora da nossa mãe. Ave Maria, cheia Cheia de de graça, graça, o Senhor Graças, Senhor, é convosco. bendita sois vós Todas entre as as mulheres, mulheres, bendito bendito é é o o fruto do vosso vosso ventre, Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de A Deus, Maria, Mãe de Deus, por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora Agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguém quer colocar alguma intenção? alguma o quê? Não ouvi. Alguma intenção? Alguma prece? Ah, pelos participantes, né, que estão enfermos, né, que foram muitos, né, inclusive a Elma, né? Não vamos dizer a causa, mas tudo bem, Olha, né? Mas foram muitos que saíram de lá enfermos, né? Então vamos rezar por eles para que eles se recuperem, né? O mais rápido possível. Amém. Honorata firme e forte, né? Honorato. A Elma lembra, né? No primeiro dia, quando a gente sentou ali naquela sala de reuniões ali da Assembleia, eu falei para ela: se não sair uma metade aqui com Covid ou resfriado, vai ser. Pois É. é, acho que Muitos, a saudade era tão grande de abraço que ninguém quis saber do selinho amarelo, né? Era todo mundo sem o selinho amarelo, né? Se abraçando, foi uma coisa interessante aquilo, né? é. Eu botei livre, mas eu só encostei em vocês dois. Mas ninguém. Então, Olha, mas veja bem, viu? Ela dormiu comigo lá no quarto, mas até agora eu estou aqui, né? não. Acho que Tá? ela pegou fora Gente, extramuros do oásis. as minhas doenças são minhas doenças. Não vai para ninguém, não. Eu tenho essa fé dentro de mim. Né? E já eu coloquei o selinho para não abraçar e depois no final estava abraçando todo mundo. Então, mas eu acho que foi porque eu dormi com o Padre Paulo ali, o Padre Paulo estava no meu quarto, então acho que ele me protegeu. Uhum. Tá certo, Estava num ambiente com certeza. sacro. E, bom, eu pensei da gente fazer duas rodadas, assim, uma primeira rodada de partilhas de emoções, de coisas que ficaram, né, de ressonâncias da Assembleia, e aí depois uma segunda rodada a gente também refletir e comentar sobre o que na partilha do outro que chamou atenção, assim, tentando já pensar em pontos que a gente poderia trazer de provocações para a CVX, assim. E aí, quem sabe a gente terminar essas duas rodadas sintetizando, assim, né? Quais são os encaminhamentos que a gente entende que a gente deveria dar a partir da Assembleia para a CVX. E para a gente poder começar, eu estava tentando fazer agora, um pouquinho antes da nossa reunião, estava tentando fazer um recolhimento de como foi a Assembleia. Então, a gente, acho que é importante, assim, para a gente se ressituar, né? Então, fora a Honorata, que chegou lá com 2 semanas de antecedência. Mas todo mundo... Ali foi pesado, viu? A Honorata trabalhou bem desde cedo, assim, né? Mas todo mundo, a maioria chegou na quarta-feira ou na quinta cedo,
E a Assembleia efetivamente começou depois do almoço, com um momento grande de acolhida, né, de recebimento das pessoas, muitas falas dos bispos. Depois a gente teve, né, todo mundo se apresentando, enfim, e a gente já teve um primeiro momento de testemunhos, né, que eles chamaram de gritos das periferias, com a participação de uma pessoa, o senhor José lá, que era catador de material reciclável, a Ivonete, que é quebradeira de coco, e uma outra senhora lá, que eu não anotei o nome, que era do Conselho Pastoral dos Pescadores, né? Então, eles falando um pouco, povos ali né, pessoas da região, falando um pouco das suas dificuldades, eles classificaram esse momento como o grito dos excluídos. E a partir dessa fala dos três, o doutor Horácio Antunes, que é da Federal lá do Maranhão, fez aquela análise de conjuntura, né, relacionando o momento político, econômico brasileiro, mundial, enfim. Depois disso, a gente teve, né, a gente encerrou a quinta-feira com uma missa, né, que eles chamaram de pão em todas as mesas. Foi uma missa bonita, um pouco longa para quem estava fora ali, eu estava, nossa, estamos cansados, né? Mas foi uma missa bonita. Depois, na sexta-feira, a gente começou com aquela oração, né, que teve muitas fotos daquelas faixas, né, com os povos marginalizados, né, os segmentos da sociedade pelos quais a gente precisa trabalhar, assim, né? Uma memória poética do dia anterior, né, bem inspirada. Depois a gente se reuniu em grupos para falar um pouquinho sobre o que a gente destacaria da análise de conjunturas, e aí terminou a manhã de sexta-feira com uma assessoria do padre Francisco Aquino. Ele começou a falar, né, sobre esse processo de sinodalidade, que era o tema da Assembleia, né, e depois ele terminaria a fala dele no dia seguinte. Aí, a parte da tarde, a gente apresentou os trabalhos do triênio, né? As comissões lá todas apresentaram, a presidência do CNLB apresentou, foi feita a prestação de contas, e à noite a gente teve aquele processo bonito, né, de eleições, que foi terminar quase meia-noite. Eleições da presidência e também do novo conselho fiscal, né? E a gente ainda deixou o Conselho Econômico sem... A gente deixou para que fosse decidido pelo Conselho depois, assim. E aí, no sábado, a gente começou o dia de novo com oração, com um momento de memória. Fizemos ali... Escutamos mais alguns testemunhos, né, que eles chamaram de luta em defesa da vida. Tinha uma senhora que era indígena, uma senhora que trabalhava pela a questão da violência contra a mulher, e um jovem que tinha tido questões com dependência química, né, dependência alcoólica. E aí depois continuamos a assessoria do padre Francisco de Aquino. Acho que os momentos da assessoria do padre Francisco foram muito profundos, assim, né? E na parte da tarde teve lançamentos de livros, né? Lá, alguns livros que eu não anotei aqui, né? Mas livros, depois a gente pode passar as referências. Aí a gente discutiu a cartilha, né? Conversou sobre a cartilha do Encantar a Política, feita pelo Cefep, aí com o apoio do CNLB, a Sexta Semana Social Brasileira também. Nos reunimos em grupos no sábado, final da tarde, antes de um momento de oração mariana, em que a temática eram as mulheres, né? Essa eu nem participei porque eu fiquei lá nos grupos. E aí terminamos o sábado com o grande arraial lá, o arraial do Bem Viver, e teve Boi do Maranhão, teve um monte de coisa, foi gostoso. E aí no domingo começamos com a missa, uma missa bem especial ali, essa foi a missa que inclusive a gente da CVX ajudou a organizar, mas com todos os bispos participando, né, todo o povo da Assembleia. A gente
uma missa focada nessa sinodalidade, né, e também homenagear os 70 anos da CNBB. E aí terminamos a Assembleia no domingo pela manhã com indicativos de ação, alguns encaminhamentos, né, de próximos eventos, alguns avisos, e uma celebração, né, de posse bem bonita, conduzida, né, pelo Laudelino, enviando ali a nova presidência do CNLB. Então, acho que, diante disso tudo, a gente pode fazer um pouquinho de uma rodada de partilhas. Já falei bastante, agora eu deixo para vocês começarem as partilhas. Eu tenho uma experiência... A gente tem uns extremos aqui, né? Porque tem Honorata, que é uma pessoa que já está integrada à CNL há muitos anos, dentro do regional, né, lá em Fortaleza, e muito integrada na própria organização nacional, né, dos eventos da CNLB. E eu, no caso, que não tinha essa experiência, quando a gente foi fomos eleitos, né, para a coordenação da CVX, logo em seguida começou a ter alguns eventos, com alguns compromissos relacionados à CNL, e Alexandre tinha aquela preocupação de, olha, né, tenta aí vocês, né, porque já vão ser vocês nas próximas vezes. Então, no final do ano passado, eu comecei a ter um pouco mais de contato, até a gente, de coordenação nacional, entender que nas nossas divisões de representação, Marlene era uma pessoa interessante para estar acompanhando as reuniões, os movimentos, as programações, as reflexões relacionadas ao movimento da CNL, né? E assim vem sendo, ela acaba predominando em presença nesses acontecimentos, né? Não pôde estar com a gente, né, por outros motivos também, seria a nossa terceira pessoa de coordenação, quero dizer, né? Nesse momento. Então, a minha experiência vem daí e de eu ter participado de uma das atividades de formação aqui no Nordeste, aqui eu acho que é 3, 2, 3, me confundo com números, né? Quando a Rejane começou a fazer aquele processo de formação do pessoal para a Assembleia da América Latina, né? A Sinodal. Então, eu estive em um desses momentos a convite de um amigo meu que é mais envolvido. Então, é um aprendizado, né? De certa maneira, porque a minha missão cristã, ela não é muito atravessada por paróquia, né? Ou quase nada, né? Então, quando eu estou envolvida com paróquia, sou eu, CVX, comunidade CVX, em parceria com paróquia em que os jesuítas estão trabalhando, então tem algum projeto em comum que a gente desenvolve. E não porque eu seja uma pessoa de pastoral da família, de pastoral de alguma coisa assim, integrada, ou de trabalhos intra, né? O trabalho intra me incomoda. Então, eu já tenho essa coisa essa necessidade do para fora. Então, como eu não via muito isso num trabalho, num exemplo de paróquia, eu faço dos meus trabalhos e das atividades que a gente quer desenvolver via CVX como esse ir para fronteiras, como essa busca de uma experiência real, né, do sinodal, né, da sinodalidade. Então, era completamente novo, né, estar na Assembleia. Pessoas muito acolhedoras, realmente, e você percebe que há uma integração muito forte entre aqueles que estão presentes, como eles se reúnem, eles se mobilizam anualmente para estar aquele povo todo junto, né? Então, vai gerando parcerias
amizades, né, bem mais estabelecidas nesse contato anual, né, das lideranças regionais, para fazer as missões acontecerem também, né? E, então, o acolhimento era muito presente, mas eu sinto uma coisa, assim, enquanto nós representamos CVX, e depois ouvindo pessoas, né, nas falas dentro do auditório, de outros organismos que não eram pessoas, outros organismos, né, filiados à CNL, que, assim, eu ainda precisava explicar muito para as pessoas o que era CVX. Mas o que é CVX? E era interessante porque você tem no crachá CNLB Nordeste 2, Nordeste 1, Sul 1, não sei o quê. Então, as pessoas sabiam mais ou menos, ou sabiam de verdade, qual era o estado de onde aquela pessoa estava vindo. E quando a gente bota CVX, não tem, né? Então, as pessoas ficam inquietas, porque de que estado você vem, né? De onde você é, de que regional você é. Sou do Brasil, né? Eu estou aqui representando a CVX, né? Então, tenho a minha origem de estado, né? Mas o que é a CVX? Aí você vai sempre explicando. E eu percebi depois na fala da moça das equipes docentes que foi eleita, né? Para a coordenação, para a nova coordenação, uma das, né? Em algum momento... Vice-presidência. Exatamente. Pronto, coordenação, vice-presidência. E aí ela, em algum momento, também comentava assim, que tinha que investir mais esforços para poder explicar às pessoas sobre o que é o movimento das equipes docentes, né? Como que eles trabalham, como que eles qual é a dinâmica para dentro da própria CNL. E aí eu fui entendendo que talvez não seja um desafio só de CVX. E interessante porque a CVX é uma das primeiras organizações que se filiaram, né, à CNLB, né, e a gente ainda atravessa isso. E a maneira como... Eu não sei se é certo ou errado, mas sair ressaltando todos os diversos regionais de CNLB para depois vir falar quais são as organizações que estão ali representadas, colocam, de certa forma, elas no segundo plano, quando as pessoas nem conseguem entender quem nós somos, né? Qual é o nosso carisma. Então, eu fiquei refletindo, não no que é certo e o que é errado, mas assim, será que teria uma outra forma de destacar? Porque tem um pecado de CVX de não se apresentar em muitos lugares, né? Mas isso não retira o outro lado, da visibilidade, dar o espaço que é de cada organismo desse dentro do movimento de CNLB, né? Então, não sei, estou chegando. Foi um primeiro momento, assim, fiquei refletindo depois sobre isso. Pontos altos, com certeza, achei assim, importantíssimo ter vindo a fala dos representantes das associações, e destaque especial para a moça da quebradeira de coco de Babaçu, porque são várias coisas. Primeiro que é um cultivo muito característico de norte, né? Embora o Maranhão seja nordeste ainda, mas assim, é praticamente norte. Então, é um tipo de cultivo que é dali. Então, pessoas trabalhando com reciclagem tem em todo o país. Pescadores, vai ter em todas as áreas onde tiver água, né? O mar, rios. Pessoas trabalhando com violência contra a mulher, eu poderia defender muito isso, né? Porque eu sou desta linha, né? Mas estamos lá em todos os lugares. Quando vem ela falando, descrevendo o que é o trabalho dela, o que é o cultivo dela e tudo que vem, né, de violência, de ameaça de morte em relação ao trabalho que ela faz num território pequeno e que ameaça grandes empresários de agronegócio, né, da área
hídrica e etc. Então, é um destaque duplo, triplo, para a violência, para a pequena a agricultura, para o tipo, o desgaste de fazer, né, brotar produtos a partir do babaçu, né? Então, eu acho que ela foi o grande destaque, a meu ver, né, para representar todas as perspectivas de vulnerabilidade, porque ela não disse que ela era, não sei se ela é também de uma comunidade quilombola, mas ela é, bem, não sei como ela se afirma, mas visualmente uma mulher preta, né, quebradeira de coco de babaçu, muito guerreira, né, aguerrida no trabalho dela, então, e que vai chega ali destemida, não conhece ninguém e vai falar, né, e com a linguagem que ela tiver para se expressar, né? Então, eu acho que foi uma grande representação para todos, em relação a todos que vieram, né? Então, para mim é um ponto alto para as pessoas, fazer as pessoas despertarem para o externo, né? Para o complexo do externo, né? Não ficar só na questão, trabalho com pastoral da família, aí eu vou para onde? Muitas vezes para dentro da igreja, para trabalhar com as pessoas na pastoral da família. Eu não vou para a rua trabalhar com a pastoral da família. Eu não vou botar minha vida em risco para estar lá com umas quebradeiras de coco de não sei de que lugar, não sei qual comunidade, né? Então, assim, tem umas coisas que são... Tem uns níveis de comodismo, né, dentro do trabalho cristão, né, e que ela veio para fazer o choque ali, né? Outro ponto alto que Rafael já colocava, com certeza a formação do Francisco Aquino, a aparência dele, ele existir, ele andar é exemplo. Quando ele abre a boca, mais exemplo. A formação dele não começou ali, né? A gente teve um momento de formação antes, online, antes de chegar para a Assembleia, então ele já vinha trabalhando essa perspectiva do tema, né, da sinodalidade, o tema da Assembleia, para a gente, e realmente é uma pessoa que eu queria dividir, né? É interessante porque, culturalmente, nos vários estados que eu já conheço do país, o Maranhão é um estado que eu quero dividir com as pessoas, né? Então, às vezes, eu vou, aí eu quero comprar diversas coisas, artesanalidade presente, quero que todo mundo chegue lá, faço 1001 apresentações, e aí eu acho que a fala dele também era uma fala que me estava no tom que eu tenho para o Maranhão, né? Assim, eu queria que todo mundo ouvisse esse homem, que todo mundo sabesse como ele se comporta, como ele se veste, inclusive, quando ele dá aquela alfinetada dizendo assim, vamos usar menos, né, roupas de organismo não sei das quantas, de marca não sei das quantas, façam suas bandeiras sociais aparecerem nas suas vestimentas, porque você caladinho, né? Mas a forma como você se comporta, se expressa, você também está passando uma mensagem, né? Então, só daí, né? E ele estava falando para pessoas amigas, e mesmo assim era um lugar acolhedor, mas mesmo assim ele não deixava de ser provocativo para os amigos também, né? Então, foi realmente uma presença muito feliz, ele tem muito a contribuir com o mundo, né? E eu acho que, assim, poderia ser, sim, uma pessoa a estar em alguma atividade, algum evento de CVX, para fazer a gente trabalhar melhor, ressoar melhor a questão da nossa missão com fronteiras, o que danado é fronteiras, né? Mas isso a gente, né, fala depois. Honorata. Passando o troféu para mim, né? Bom, eu quero só começar, Elma, dizendo para você essa questão da dificuldade de saber que é CVX, é equipes docente, bombom, não sei o quê, não sei o quê. Algumas pessoas que estavam ali estavam indo como você pela primeira vez. Você foi saber do que é o CNLB e qual é o objetivo, o que faz e tal e tal. Mas muita gente vai ali como quem diz assim, o padre me mandou aqui, né? Tem isso, né?
mas estava ali pela primeira vez, né? Assim, também sem conhecer muito. Mas existe uma pesquisa de todos os movimentos, né, de pastorais, de serviços, da Universidade de Brasília, da UNB, feito com os jesuítas, eu creio. Isso a gente já distribuiu diversas vezes, já repassou, mas termina as pessoas sem, né? É mais um livro, é mais uma coisa que leva e não lê, né? Mas foi bom você falar isso, porque a gente pode retomar até isso, né? Fazer para que as pessoas façam, tem um dia para as pessoas lerem isso, estudarem isso, para conhecer melhor, né? Porque você viu ali, tinha gente de SEBS, tem gente que não sabe o que SEBS faz, como é que SEBS reza. Tem gente ali que não sabe o que é CVX, como é que CVX reza, entendeu? Naquele momento da oração, o conselho ali reunido tem que rezar todo mundo, SEBs, equipistas, o que for, tem que rezar como CVX se o momento da oração for CVX. Então, a gente não pode, é uma coisa que a gente tem que aprender isso, né? Esse momento, e é um momento muito rico. Você viu ali as orações, todas foram muito fortes, né? Muito rico. Agora, essa questão daquele estudo, não é? Partindo da realidade, né? Da análise de conjuntura, partindo da realidade do Maranhão, foi espetacular, né? Muita gente não sabe, não conhece nada do Maranhão, né? E até mesmo porque não se interessa, né? E foi muito bom saber daquelas dores, né? Que eles estão passando. Eu conheço, né? Eu conheço bem, eu ando, como eu saí depois, fui a uma fábrica de sabão no outro município, fui a um outro local, fui na fundação da universidade, que eu tenho lá um trabalho. Quer dizer, eu saí visitando muitos projetos, né? De coisas que envolvem quilombola, trabalho com quilombola, por exemplo, tem o Alok, que faz um trabalho fantástico, maravilhoso com os quilombolas, que eu fui visitar, né, através da fundação. Então, tem muita coisa. Aquilo ali foi uma cutucada, né? Foi a cutucada. Até porque tem pessoas que não gostam de análise de conjuntura, acha tendenciosa. Uma vez até uma pessoa perguntou se eu era petista. Eu disse, eu petista, por quê? Não, porque você gosta muito de análise de conjuntura. Eu digo, não tem nada a ver com petista. Não tem nada a ver, né? Quer dizer, tem pessoas que não gostam da análise de conjuntura, porque eu acho que é isso que eu senti ali, que a gente tem que se desinstalar mesmo e sair para a missão, né, Finati? O Finati falou bem essa coisa da questão da missão. A gente sair, né? Nós não somos um movimento, nós somos uma espiritualidade. Sim, mas nós também temos que ter uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade. Então, aquilo foi uma chamada muito forte, e principalmente a partir do chão sofredor do Maranhão, e para a gente se desinstalar. Não, do Aquino, eu sou suspeita, né? Eu sou suspeita a falar do Aquino, mas, para mim, atualmente, é um dos filósofos, né? Um dos maiores filósofos que nós temos atualmente. Assim, não quer dizer dos grandes, mas, né? Eu conheci como quando ele estava nos primeiros anos né, do seminário, sei quem o orientou, quem encaminhou, né, e descobriu que ele era inteligente, porque ele é danado de inteligente, né?
Então, nós estamos sempre lá na faculdade, eu faço parte do Conselho Consultivo e ele sempre dá boas contribuições, né? E ele, além da faculdade, ele mora no Limoeiro, ele não é da diocese daqui, ele é da diocese de Limoeiro e dá aula em Recife, né? Lá na Católica. Então, ele é muito requisitado. Eu gosto muito dos estudos dele, onde ele está, eu gosto de ouvir, nem que seja um pouquinho, porque é sempre um aprendizado. A gente chama até de menino, né? De tão miudinho que ele é. A gente chama de menino, né? É assim, essas coisas acontecem, tem pontos negativos, porque a gente conta com voluntariado. Eu lembro que quando Fortaleza foi escolhida para acontecer a assembleia que foi transferida para Cuiabá, eu fui consultada e se tinha o apoio da CVX. Causou uma certa espécie, porque, mas nós não somos movimentos, nós somos pouca gente. Mas é isso mesmo, tem pouca gente. Mas aí nós temos que formar comissões, aí mistura as comissões com outros movimentos, outras pastorais, vai chegando gente e vai ajudando, né? É montar sacolas, dar esse apoio, né, logístico, tudo isso. E não aconteceu aqui. Tivemos que transferir para Cuiabá, né? Por estas razões de dificuldades, né? Mas é muito bom, no fundo, assim, é gratificante a gente estar com todos e sair assim com esse propósito, né? De gastar a sandália na missão, né? Eu gosto muito do organismo, por isso, né? Porque a gente põe a serviço aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pode contribuir, né? Não é fácil, mas a gente consegue, né? Daquele estilo, daquele jeito, todo mundo muita vontade, mas consegue fazer alguma coisa. Não é uma coisa perfeita, né? Só quem fica na coxia é que sabe o trabalho que dá, né? E os erros que a gente comete, né? E os erros que a gente comete. Mas é isso, às vezes são carências de pessoas, são carências de material, carência disso, carência de dinheiro, carência de tudo. Mas a gente consegue fazer uma festa bonita, né? Para mim, o que me deixou contente foi isso, sair assim com esse propósito de desinstalar. Né? Nós precisamos ter essa força de nos desinstalarmos e ver esse sofrimento, a gente ser o bálsamo dessa ferida. É isso que a gente precisa. Ok? Pronto, agora é Pinati. Muito bom ouvi-las, né? E eu vou começar falando dos pontos que eu acho que não foram tão bons, assim, porque foram poucos, né? Perante todos os outros que eu acho que foram bons. Primeiro, eu acho que a agenda da Assembleia foi mal calculada, assim, né? A gente, apesar de ter 4 dias, não foram 4 dias, né? A gente teve 2 dias inteiros, mais a tarde de quinta-feira e a manhã de domingo. 3 dias no total, assim. Mas eu acho que foram dimensionados muitos pontos de pauta e pouco espaço para que as pessoas se manifestassem, assim, né? Então, a gente, desde o primeiro dia, da primeira tarde, a gente estava sempre atrasado. E a gente praticamente nunca respeitou os horários, assim, né? É claro, é muito difícil, né? Mobilizar 200 pessoas, saem da sala para ir lanchar, depois 200 pessoas voltam para a sala para recomeçar, né? Mas mesmo quando tinha já um bom número de pessoas, nunca começava, assim, né? Demorava muito para começar e tal. Então, acho que esse foi um ponto
que atrapalhou, assim, né? Porque com esse sentimento de que a gente sempre estava atrasado, acho que as pessoas, eu, por exemplo, não se sentiram incentivadas a levantar a mão, assim, e falar, perguntar, questionar, né? As assessorias mesmo tinha, sei lá, prevista 1 hora e pouco, mas aí a gente começava atrasado, meia hora de assessoria em cada dia, né? A análise de conjuntura, que estava previsto também 1 hora, acabou sendo de meia hora, assim, né? Então, eu acho que a agenda acabou sendo, não sei, talvez ela até pudesse ter sido bem dimensionada, mas a execução não foi, assim, né? Na hora das coisas acontecerem, a gente sempre estava atrasado, e isso atrapalhou. E isso, assim, né? A gente teve 2 momentos de grupos, mas que a gente poderia entender assim, legal, então teve espaço para as pessoas falarem, partilharem, né? Mas ao mesmo tempo, não sei com que qualidade que isso chega, né? Depois que o grupo faz um relato, daí chega para um terceiro analisar o relato, daí o terceiro faz um relato do relato, né? Então, infelizmente, eu acho que a participação das pessoas acabou ficando um pouco de lado, assim, né, nesse processo. Mas acho que são esses os 2 pontos que eu vejo como negativos, porque, como um todo, assim, para mim, foi uma experiência muito rica. Primeiro, por conhecer melhor essa estrutura do CNLB, assim, né? Então, claro, na transição ali da SEM, né, foi nos passado várias coisas, a gente começou, como a Elma falou, a gente começou a participar, a escutar, né? A Marlene trazia muita coisa, a gente já foi começando a entender, mas só lá na Assembleia que a gente tem a dimensão, né? Todas as regionais, né? O que cada regional do CNLB representa, essas comissões, né? Todas, né? Da juventude, da política, da fé e política, né? Enfim, da formação, enfim, eu acho que trabalhos muito interessantes assim que foram feitos e que eu acho que a gente agora tem condições não só de entender, mas de valorizar e de se inserir, assim, né? Melhores condições. Contribuir também. Oi? De contribuir também. Isso, de se inserir para contribuir, né? A Honorata e o Beto, né, sempre estiveram muito envolvidos. A gente tem em São Paulo, né, esse dispositivo que a Regional São Paulo estabeleceu, né? Eu acho que no Rio também, é que no Rio não é eleito, né? Tem uma pessoa que representa ali, né? Mas São Paulo elege uma pessoa para ser representante na regional do CNLB e talvez essa pudesse ser uma provocação assim para a gente fazer para todos os regionais, assim, né? E como direcionar pelo menos uma pessoa para estar junto aos regionais do CNLB que aquela regional da CVX abrange, né? Então, por exemplo, aqui no Sul a gente tem a regional Sul da CVX abrange 3 regionais do CNLB, assim, né? Então, por que não talvez a gente devesse ter uma pessoa em contato, pelo menos, não precisa estar eleita ali dentro do regional do CNLB, mas em contato, acompanhando os trabalhos, né? Representando a CVX nesse âmbito local também. Assim, né? Então, acho que enquanto conhecer, né? Enquanto reconhecer essa estrutura do CNLB, foi muito bom. E eu achei que ela estava muito bem representada, né? Pessoas de todos os cantos, cidades pequenas, médias, grandes, pessoas que têm boas relações com a arquidiocese e dioceses locais, pessoas que não têm boas relações, né? Então, estava ali pessoas muito representativas, assim, desse nosso país tão grande, assim, né? Uma diversidade também cultural a partir dessa representatividade, mas não uma diversidade política, assim. Eu acho que a Assembleia tinha, para mim, o que era bom, assim, tinha uma linha ideológica, né, das pessoas muito clara, assim, né? O que talvez demonstre essa preocupação das pessoas com o pobre, com os menos favorecidos, né, com os povos mais marginalizados.
Então, isso foi um alento, e ao mesmo tempo, né, porque a gente sabe o quanto a nossa igreja também é diversa, né, tem muita coisa, tem todos os grupos dentro da igreja, mas ali na representação eu senti que havia uma representação majoritariamente progressista, assim, do campo progressista, por assim dizer. Acho que reconheci assim também, né? Então, por essa questão política, assim, pessoas muito engajadas às lutas do povo, assim, né? E em muitos momentos me senti não sei se pressionada é a palavra, mas quando as pessoas traziam ali os seus testemunhos daquilo que faziam nas suas regionais, nos seus movimentos, as suas preocupações, e perguntavam para mim, e daí, a CVX, o que faz, assim, né? Sentia essa pressão, assim, por também dar uma resposta nessa linha. Eu sei que a gente a gente dá essa resposta, mas não é uma resposta institucional ainda, né? É uma resposta em que cada membro da CVX, na sua condição, procura se envolver, mas a gente tem pouca visibilidade disso, né? E a gente sabe que a gente tem dificuldades mesmo para sair do nosso autocentramento, da nossa busca por formação e espiritualidade, né? Então, até que ponto que isso nos leva à missão mais próximo dos mais pobres? A gente tem ótimos exemplos, mas talvez isso ainda não seja visível no ponto de vista institucional da CVX, assim, né? A ponto da gente poder falar, né? Então, aí quando me perguntava, eu falava, não, a gente está fazendo um trabalho com os migrantes, a gente faz um trabalho, né, em alguns lugares com as juventudes, a gente faz trabalhos, né, tem pessoas da CVX inseridas em ONGs, né, em organizações de sociedade civil, mas, enfim, aquele não é uma resposta institucional. Assim, né? Ou né, talvez seja a resposta que a gente pode dar e deve dar, assim, né, mas na comparação, assim, pelo menos eu senti que existe, assim, existia uma preocupação ali das pessoas em estar mais perto, né, dos povos marginalizados, das periferias, como a Sônia, presidente, né, sempre reforçava as periferias existenciais, geográficas e sociais do nosso contexto atual. Assim, né? E aí eu acho que as assessorias, principalmente do Padre Francisco, né, eu acho que a análise conjuntura foi muito boa, mas as assessorias do Padre Francisco trazendo essa visão de sinodalidade me abriram muito a cabeça assim para essa tríade, assim, né? Então, ok, precisamos garantir a participação e para isso uma estrutura de governança que propicie essa participação é fundamental, né? Então, acho que a gente tem coisas a melhorar nesse sentido na CVX para que de fato a participação e não só a participação, né, mas o acompanhamento e a avaliação dessa participação tenham qualidade, né? Esse aspecto, o segundo aspecto dessa tríade, para além da participação, seria a questão da comunhão. E aí eu acho que a Assembleia ela representou muito essa comunhão da igreja ali, né? Então a gente nem sabia direito quem que era padre, quem que era bispo, quem que era leigo, né? Claro que a maioria não era nem padre nem bispo, né? Mas tinha irmão também, tinha irmão marista, né? Fui encontrar irmão marista lá, trabalho com os maristas. Então, acho que todo mundo irmanados, assim, nesse sentimento de que somos um único povo de Deus, né? Temos o mesmo batismo, os títulos que recebemos depois nos diferenciam em relação às funções que ocupamos hoje, assim, né? Mas não nos devem diferenciar na nossa missão, né? Então, se a gente tem participação, reconhece essa comunhão, devemos caminhar juntos, né? E a Sônia sempre lembrava, né? Qual que é o nosso lema, né? O caminho é este, por aqui que devemos seguir. Devemos caminhar juntos para uma missão que atenda esse pobre, esse sofredor, essa pessoa que é marginalizada, seja por sua condição econômica, seja por sua condição racial, seja por sua condição, né, de gênero, né? Enfim, eu acho que a gente tem muito a trabalhar ainda nesse sentido, né?
E eu acho que, como a Elma falou, essa provocação do Padre Francisco ecoou muito em mim, assim, né? O quanto a gente pode e deve fortalecer essa tríade, participação, comunhão e missão, e o quanto a gente deve levantar mais bandeiras do que instituições, do que marcas, né? E caiu muito em cima de mim, assim, né? Eu fui com todas as minhas camisetas da CVX para lá. E nenhuma traz bandeiras. Todas trazem a nossa marca. Então eu me senti muito provocado assim nessa cobrança do Padre Francisco, assim, né? Enfim, eu acho que foi uma assembleia, apesar de pesada do ponto de vista de agenda, foi leve, porque na prática essa presidência, essa condução da assembleia, ela procurou celebrar muito mais essa comunhão de todos os que estavam ali, né? Então muita música, muitas homenagens, né? Muitas leituras de muitos agradecimentos, assim, né? Então, eu acho que acabou, se por um lado a gente não conseguiu aproveitar de forma mais produtiva o tempo, né, possível, e aí no meu olhar de também gestor e tal, olho assim, mas por outro lado a gente aproveitou bem o tempo para celebrar essa união dos povos de Deus, né, da nossa igreja, do nosso laicato do Brasil, depois de 2, 3 anos ali sem se reunir, assim, né? Então acho que isso foi muito especial e se foi especial para mim, imagino que tenha sido especial, ainda mais especial para quem já participava e que estava há tanto tempo sem se reunir. Eu acho que mais 2 pontos que eu ressalto, assim, primeiro é o carisma de quem está à frente, assim, né? Eu acho que eles fizeram uma primeira mesa em que falaram ali os últimos presidentes do CNLB, né? E pessoas muito iluminadas, né? Desde o Laudelino, passando pela Marilze, né? Enfim, e chegando na Sônia, pessoas que têm um carisma muito forte, assim, muito ligado às necessidades e demandas da nossa igreja, assim, né? E muito queridas, assim, né, por todos da Assembleia. Me senti essa percepção. E, por outro lado, apesar da gente ter muita gente que estava ali pela primeira vez, também existiam pessoas que eu acho que sempre estiveram ali, né? Então, acho que a Assembleia reuniu esses dois públicos e se por um lado traz essa dimensão de uma igreja que constantemente se renova, ainda traz uma dimensão de uma igreja cujas lideranças talvez ainda sejam as mesmas, né? De muito tempo, né? Então, acho que são pontos aí para a gente considerar e quando a gente olha para a CVX eu percebo um movimento parecido, assim, né? Claro que chama a atenção o fato da CVX ser pouco conhecida, mas também os outros movimentos eram pouco conhecidos para mim, assim, né? Então acho que estávamos ali me sentindo um pé de igualdade, assim, em relação a todos nesse sentido. E é isso, assim, eu saí muito provocado e querendo provocar a CVX a essa saída em missão. Eu acho que a gente precisa se estruturar minimamente para isso, mas não precisa aguardar que a estrutura aconteça para que a gente saia, né? E eu acho que a gente tem nas mãos, né, a premissa da espiritualidade naciana que nos leva a fazer um contínuo discernimento e nos impele a nos avaliar o tempo todo, assim, né, nessa busca pelo Magis. Então, a estrutura necessária é a estrutura que garanta que esse discernimento ele aconteça no plano comunitário e que esse acompanhamento também se dê para que a gente possa avaliar com qualidade e melhorar cada vez mais os trabalhos. Mas isso não nos impede de, desde já, pensar em alternativas que nos aproximem mais
dessa igreja que sofre, assim, né? Desse povo de Deus e os gritos das periferias, né? Os testemunhos do povo ali nos mostraram que existe uma igreja que clama por ajuda, existe não só uma igreja, né, mas existe uma sociedade que clama por mais ajuda e a gente precisa fazer algo, assim, né? Eu acho que a gente tem aí uma responsabilidade enquanto coordenação executiva, enquanto pessoas que participaram da Assembleia, mas enquanto cristãos, assim, de olhar para esses clamores, né, e talvez se desinstalar desse conforto que é a espiritualidade, né, o viver rezando, assim, né, essa oração ela precisa nos levar ao outro. E eu acho que isso era central na fala foi muito central na fala do Padre Aquino, foi isso que me abriu também o olhar, assim, né? Ele citou tanto a passagem do, do Bom Samaritano quanto a do juízo final, assim, mostrando que o centro dessas duas passagens nunca está em Deus, sempre está no homem, né? E como o homem se relaciona com o homem, e não como o homem se relaciona com Deus. Então, talvez a gente deva olhar menos para a nossa relação com Deus, no sentido acho que olhar menos, entendendo que a oração é a nossa base e não pode ficar de fora, mas passar a olhar mais a partir dessa base, a partir da consciência de que estamos rezando e que estamos bem formados, para que a gente possa olhar mais para os homens e para as necessidades de todos. Sair com essa provocação, sair pensando, putz, vamos pegar o dinheiro da CVX e vamos investir em negócios sociais, vamos investir em organizações que estejam trabalhando com questões muito das periferias, enfim, sei lá. Sair com essa vontade, assim, né, de que aquilo que a gente puder, a gente faça logo, assim. Você está falando, eu estou lembrando de algumas coisas que me inquietaram, né? E até também umas reflexões em relação a coisas que você vem pontuando. Uma estranhamentos normais de como a CVX se organiza, ou eu, não sei, a CVX. Por exemplo, você chegar num evento, eu antes já perguntava ao Honorata, eu queria a pauta, eu queria saber o que é que vai acontecer. Mas a pauta chegou na hora, né? Então, assim, não vem antes, né? Então, já tinha uma preparação, mas as pessoas só tomaram conhecimento do que seria a programação estando lá. Então, isso me gerou um certo estranhamento e fiquei confusa, porque como é que tem uma pauta pronta e bota ela para aprovação do negócio que está pronto? E se a gente discordar, faz o quê? Né? Né? Então, isso eu senti falta de saber antes, porque eu precisava me organizar também, né, com as 1001 coisas minhas, né, e saber o que era, né, até defender o evento, né, para poder faltar ao trabalho. Então, era meio complicado. Mas eu queria falar, assim, essa questão, por exemplo, você fala de um certo conforto de uma visão política mais progressista, não faz a gente perceber, ou não me eximiu de perceber dentro daquele, entre aspas, homogêneo, né? Perfis diferentes, níveis diferentes de entendimento sobre sobre uma política que todos nós, né? Cidadania, né? Todos nós devemos conhecer, acolhimento cristão, né? Então, a gente tem aquele momento de oração lá, da segunda manhã, onde está apresentadas as cruzes, representando com a escrita de vários grupos vulneráveis, LGBTQIA+, mulheres, negros e etc., e tantos outros, né? Mas eu esbarro em grupos que eu pude estar conversando com algumas pessoas que fazem modulações. Então, você está num momento de oração, exaltando a fragilidade e a necessidade da gente trabalhar no acolhimento, na ação em favor dessas pessoas,
Mas quando você vai relatar o que é a sua vivência e a sua prática, o seu entendimento de igreja, você está excluindo essas pessoas. É para incluir ou é para excluir? Né? Então, eu vi a exclusão explícita, que gerava um desconforto em outras pessoas do grupo que estavam ouvindo, mas, assim, para não gerar mal-estar, não gerar confusão, vinha alguém meio que mudava de assunto, ou puxava, ou retomava para o tema do assunto, que era para não deixar, para a gente não ficar ouvindo aberração, né? E também não criar animosidade com aquela pessoa lá que, sim, a gente não ia transformar a mente dela em 5 minutos, né? Então, mas já mostrava o quanto que dentro de um mesmo grupo que a gente entende como um grupo próximo, há esses desafios, há essas dissonâncias também, há essas coisas a relatar, e eu não comentei com a Norata, mas eu dizia para Rafael que era justamente assim, você está trabalhando com famílias, com pastoral familiar, mas ser excludente de pessoas LGBTQI, membro da família, tem família, nasceu de família, né? Você tem que trazer para dentro da igreja, né? Então, assim, como é que é isso? Você é da igreja, você não acolhe essas pessoas da igreja, trabalha como uma coisa distante. Então, é complicado isso, né? É complicado, né? Tá diferente do que se fala. A prática está diferente daquilo que se fala, né? E, assim, numa outra proporção, a dificuldade que a gente tem com juventudes, né? Não é uma outra proporção, num outro ponto, quero dizer. Eu acho que por ter eu e Rafael lá, e, assim, as pessoas olham para a gente e têm aparências joviais, né? Eu me dou conta disso, embora eu não seja tão jovem assim, né? Mas, e aí chegava algumas pessoas, e uma delas, acho que é a Marilze mesmo, não lembro, eu não sei exatamente, mas fala assim, olha, pense em alguma coisa assim, como que a gente faz para trazer mais jovens, né, para integrar a igreja? Meu Deus do céu, o desafio da CBX também, isso está em todo lugar. Né? Então, ela olha para mim, tipo, esta moça é mais jovem que eu e mais jovem que muita gente aqui. Então, ela é da CBX, na CBX devem ter jovens. Então, assim, passa a né, de como a gente faz, né? Mas aí eu conversava com ela que realmente é uma preocupação, é um desafio, né? A gente também tem essa problemática, né, de como fazer o carisma CVX, a espiritualidade, integrar, né, juventudes dentro da nossa comunidade nacional, né? Mas eu via também como que se fala de juventude, né? Porque tem grupo de política, tem grupo de não sei o quê, tem grupo lá, juventude. A gente se desprega, né? É como se fossem seres estranhos. A gente esquece que foi uma fase nossa também, já passamos por aquilo, sabemos, né, da energia, da criatividade, da disposição para muitas coisas, às vezes da imaturidade, mas às vezes não. A ousadia incomoda, a ousadia de uma fala de uma pessoa jovem incomoda quem já passou da fase. Né? Então, aí você quer incluir, mas você não está dando crédito à fala, mas aquela fala é importante. Né? Então, tem uma coisinha aí que a gente tem que começar a prestar mais atenção nessas sutilezas. Não só a CNLB, CVX também, né? Para entender, assim, o que está quebrando a nossa comunicação, né? Por que a gente não sabe falar com esse povo? Né? Então, entra essa questão de inclusão e exclusão aí no outro viés. Rafael fala sobre ter ficado inquieto, eu também, né, o que é que a CVX faz, né? Aí a gente realmente lembra, né, do que já vem sendo desenvolvido, especialmente por Brasília e Bahia, com migrantes,
A gente sabe também de grupos mesmo, membros de CVX unidos, trabalhando com população em situação de rua, né? E outras. Aí, assim, não é uma coisa, não é uma ação, uma missão do organismo de CVX. Não é e é, né? Não é e é. Né? A gente tem essa inquietação em saber. Temos Elma, Honorata, Rafael, tantos, Marlene, Ana, tantos devemos saber. Fizemos um catálogo de uma maneira que a gente conseguisse entender o que as pessoas realizam individualmente, que não é individualmente, é comunitário, porque essa pessoa tem que fazer um polinômio acontecer, né? E ela vai representando sua comunidade e a nossa comunidade nacional, né? E a gente tem que entender que ela está fazendo isso, e a gente tem que entender quando a pessoa faz esse trabalho missionário, mas não conecta com o carisma da CVX, e temos um problema aí, né? Porque somos, em essência, contemplativos na ação. Não é só vou me formar, vou fazer formação, vou fazer curso disso, daquilo, vou fazer 1000 retiros no ano, né? De 8h30, final de semana, manhã de oração, 1001 lives, porque agora tá cheio, né? 1001 lives, né? Mas isso daí é para quê? Cadê a ação? Cadê a ação CVX se movimentando, né? E dizendo para os seus companheiros, olha, eu estou agindo com isso aqui. Você pode agir com isso ou com outra coisa, né? Sozinho ou junto a grupo, faz a comunidade. Coordenação nacional, monta a equipe, ótimo. Tem uma visibilidade nacional aí. É exemplo. Quando a gente tem a ideia e pretendemos ainda desenvolver mais, né? Estamos só iniciando, primeiros passos, né? Mas, assim, quando a gente não perde, né, da nossa mente, vamos tentar desenvolver pelo menos alguns caminhos de trabalhos em fronteiras, né? Globalização e pobreza. Então, vamos estar sempre junto do pessoal lá com os migrantes, com a população em situação de rua, né? Então, vamos dar esse apoio, vamos investir, vamos botar dinheiro da CVX ali. Se não dá para tudo, não temos pernas para tudo de uma vez só, a gente vai dando os passos. Mas é para isso ser exemplo para os outros. A gente busca divulgar o que um regional está fazendo, o que uma comunidade está fazendo, desde que chegue aos nossos ouvidos, porque as pessoas precisam nos comunicar também, né? Somos 4, 5, 6 para entender o que 400 e tantos estão fazendo nos seus lugares, né? Então, tem a nossa sensibilidade, o nosso interesse em ouvir, em conhecer, em divulgar, mas quem está na base, que é realmente a vida da CVX, é quem está na base, né? Precisa entender que seu trabalho é missão, que seu trabalho é comunidade, que seu trabalho missionário é CVX e que você precisa reverberar, né? Dar o testemunho, né? Profetizar. Né? E aí a gente usa aí Instagram, site, né? Telefone, o que a gente tiver para fazer a profecia se propagar, né? Então, é diferente, o carisma CVX tem um tom diferente. Então, quando as pessoas nos perguntam o que vocês fazem, nos inquieta sim, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, não é a forma como a gente vive a cristandade no mundo, vive a nossa espiritualidade, o nosso carisma no mundo, não é só, um trabalho, é uma missão que pode ser um indo, e uma missão que pode ir vários indo, que podem ir todos. Né? E a CNLB conhece os trabalhos de pastorais, que são grupos. Ela raciocina, eles refletem, visualizam as coisas em grupos. Né? Não em oração, discernimento, partilha, envio, avaliação de 1, de 2, de 3, né? nas suas várias vertentes. Então, tem essa
essa coisa que a gente tem que ponderar. A inquietação é válida, realmente a gente precisa avançar, né? Mas a maneira como a gente se comporta enquanto cristão, né, tem essas, no nosso carisma, tem essas diferenciações, que eles, óbvio, não vão conseguir compreender por não ter o mesmo carisma, por não ter uma vivência tão direta com a gente, e porque aos poucos a gente tem que ir comunicando. Eu acho que era isso. Uhum. Muito bem. Eu queria só voltar um pouco ali ao que o Finati falou, né, com relação à pauta. Na verdade, a metodologia deixou muito a desejar, né? Eu não... Muitas coisas, quer dizer, isso que ele falou, eu senti pouco tempo para o assessor, para os assessores, né? E houve assim, não digo desperdício, mas de tempo, mas juntou muita coisa e atrasou bastante outras coisas que ficaram para trás, mesmo, né? É um ponto que a gente tem que rever isso. Eu coloquei aqui, né? Eu já havia, na avaliação, já havia feito, já havia falado sobre isso, né? Sobre a pauta. Importantíssimo a gente ter aquele momento com aqueles 2 assessores. Importantíssimo. Nossa Senhora, acho que a gente tinha que tirar assim, a última gotinha de sangue deles, né, com os questionamentos. Mas eu também, quando vocês começaram a falar, ver essa questão, né, o que a CVX faz, o que a CVX tem, né? Mas eu acho que aos poucos está formando já, começando, né, o rosto, né, se mostrar. Eu acho que esse trabalho com migrante é uma coisa fantástica, né? Eu acho que é merecedora assim da gente trabalhar com isso, de ver. Posso até ser que amanhã já não necessite mais, surja outra coisa, mas no momento é importantíssimo. Depois, essa questão com jovens. Pronto, né? Vamos preparar a sucessão, né? A nossa sucessão. Eu estava dizendo lá, né? Porque quando falaram que no próximo ano eu tenho que chegar em Recife, também antes, né? Eu disse, gente, eu já nem sei se eu chego lá, porque eu já estou com 74, né? E ali antes, durante e depois, né? Ainda estou trabalhando nisso, né? Voltei para casa, mas estou trabalhando, né? Juntando as coisas para repassar. Mas é pesado, né? Mas, enquanto estiver dando conta, né, estou por lá. Mas eu vejo assim, vamos renovar realmente? Vamos pensar em renovar, vamos colocar aqui na nossa pauta, né, renovar também. Porque vocês viram que lá já são pessoas que estão, né, com pós-doutorado, né? Às vezes até 2, 3 pós-doutorados, né? E aquilo vai também cristalizando, né? Começa a cristalizar determinadas coisas, determinadas posses, né? E precisa ser modificado, precisa ser renovado, inclusive a nossa eleição, né? Que aquilo foi uma sessão de tortura, né? Mas é difícil a gente mexer naquilo, é difícil, é muito difícil. Já foi falado, inclusive eu havia pedido ao Beto, quando eu fui para o Conselho Fiscal, e ele me prometeu que ia ajudar, mas na hora não deu certo.
Mas é isso. A gente vai trabalhando, vai vendo e vamos ver. Lá a gente chega lá, né? São muitas modificações que precisam ser feitas, gente de todos os cantos, né? Cada qual com as suas realidades, né? E juntar tudo no saco só, né? Todas essas realidades e fazer um trabalho é complicado, é difícil, é preciso muita paciência. Mas a gente chega lá, já conseguimos muitas coisas e vamos caminhar para novos rumos, quem sabe, né? É. Isso aí. Eu, Quer falar? eu ia falar, mas pode ir. Não, pode ir, pode ir. Não, eu queria, sobre o momento da eleição, realmente, assim, eram 120, cerca de 170 para 200 pessoas participando, mas Não 120, todos votantes. 125 delegados, 125 pessoas É. para votar. Numa votação que você, para cada função, né? Uhum. E que você vai lá, 125 pessoas assinam um papelzinho, votam, voltam. Né? Deu empate, né? Vai lá, 125 pessoas assinam um papelzinho, marcam um X e voltam, né? E assim, eu fiquei agradecida, né? A Marcel, Osmar, Carlinhos, Alexandre, né? Pessoas que souberam, souberam buscar um aprendizado, né, em tempos de pandemia para transformar o nosso processo eletivo, né, nos últimos tempos, né, para a última Assembleia que a gente pretende replicar futuramente, né, para simplificar, a gente dedicar tempo, né, para realmente o que precisa ser discutido, conhecido, compartilhado, vivenciado, né, e deixar e otimizar tecnologicamente essa questão do voto, da contagem, né? Então, a gente na CBX está muito bem nisso daí. Eu não sei se o mesmo exemplo funciona para a CNLB, porque, pelo que eu entendi, vocês têm um traço, né? A CNLB tem um traço assim de. Tomara que seja A, porque não Exato, eu digo A, mas é estranho isso, né? é, Ou ó, exato. Então, tomara que seja. pois é. Então, o conselho, né, tem Hum. essa questão de. Tinha lá a presidência previamente uma chapa, né? É uma chapa previamente anunciada, poderiam ter duas, três, etc. Mas, pelo que eu entendi, os outros, Conselho Fiscal, Conselho Econômico, as pessoas se declaram na hora se estão. Então, assim, como que faz uma coisa organizada de votação se você vai descobrir na hora? Né? Então, eu não sei até que ponto, né, os instrumentos que a CVX pode se servir, né, funcionaria para eleições do Conselho. Né? Mas que eu acho que eles deveriam procurar algum recurso de tecnologia que melhorasse, né, que servisse ao estilo, né, de vivência do conselho, mas que melhorasse isso, porque, nossa, foi muito tempo, né? Traumático, para mim foi Foi traumático. muito tempo, e assim, não ter o basiquinho de, em caso de empate, veja quem é o mais velho no estatuto, gente, né? E as pessoas sugerem exclusão, porque as sugestões das pessoas que vinham, vamos ver se alguém que se candidatou se exclui, se resolve. Ou seja, você já está desvalorizando aquela, né? Então, assim, é delicado, né? É delicado. É. Mas eu espero que Sônia e companhia, né, para o futuro, consigam, né, despertar para isso, para tornar mais ágil, mais simples, dentro do traço mesmo de funcionamento
do conselho, né, de como os encontros, as assembleias acontecem. Por enquanto, ainda está com o estatuto antigo. Eu fiz o novo, mas a CNBB voltou com essa forma de fazer agora com a metodologia deles, então não pode ser votado, né? Então parou aí. E aí temos que mudar muitas questões mesmo nessa da eleição, né? Temos quer dizer, no novo já estava, já foi refeito, faltava só ouvir os regionais, né? Essa nova forma. E também, né, de fazer uma coisa mais rápida, né, menos traumática. Mas, infelizmente, não passou, não é que não passou, não se pôde concluir o estatuto. Isso também deveu-se a uma assessoria, né? A assessoria jurídica, né, que talvez não tenha colaborado muito, né? Mas, enfim, vamos para a próxima. Na próxima a gente vê. E aí, Rafael, caminha. Já está meio tarde aqui. Só aí? Só aqui, o fuso horário aí é mais cedo, deve ser umas 7 da noite. É o mesmo fuso? Só muda Não, lá mas para o norte. eu fui anotando, né, enquanto vocês falavam, e vou trazer um pouco desse apanhado de sugestões, de questões que são insights para a CVX, mas só queria reforçar um ponto que acho que na fala da Honorata ficou bem claro e que para mim é algo muito forte assim também. O fato e aí depois conversando com o Alexandre, ele me contou um pouco do histórico, assim, né? O fato da Assembleia ter sido em São Luís, acho que foi muito significativo mesmo, assim, né? Eu acho que a gente precisa olhar para onde a gente escolhe também fazer os locais, fazer os eventos e tal, como espaços que por si só já transmitem algo, né? E eu acho que ter sido lá foi muito especial, assim, né? Pela alegria do povo, pela capacidade de acolhida, pelo calor humano, mas também do clima, assim. Acho que esse momento de São João, assim, acho que tudo ajudou, né? Mas para a gente poder empacotar assim essas nossas partilhas e reflexões, eu tentei aqui sintetizar, né? Então, a começar por isso que a gente estava falando, eu acho que a gente teve na Assembleia ali do CNLB uma confirmação de que o nosso sistema implantado, né, por um contexto não esperado, né, no ano passado, é um sistema que a gente pode manter, assim, né? É muito melhor que a gente já chegue na Assembleia ou no encontro, sei lá, né, no momento presencial, sabendo aquilo que já foi votado, né, com tranquilidade, com tempo para discernimento, né, pelas pessoas. Então, eu acho que o nosso sistema eleitoral ele pode servir de exemplo, assim. Eu acho que também é uma contribuição que a gente pode tentar transmitir aí para o CNLB. E nesse sentido, a gente tem uma prioridade, uma das nossas 7 prioridades lá que a gente elencou enquanto SEM, junto com o Conselho Ampliado, foi de olhar para os nossos instrumentos jurídicos, assim, né? E aí, né, nessa fala da Honorata, fiquei pensando, puxa, será que a gente tem que mexer no nosso estatuto? Ou talvez a gente devesse só mexer num regimento interno que não mexa, não fira nada que o estatuto traz, né? Mas que a gente tenha mais liberdade, assim, porque o nosso estatuto, aí lá na Assembleia até cobrei o Adelino, o nosso estatuto até hoje ainda não foi referendado pela CNBB. Né? Então, tem toda essa questão jurídica, canônica, que a gente acaba tendo que lidar, e quando mexe com o estatuto tem toda uma burocracia, e de repente
a gente entender que o estatuto está lá, né? Enquanto ele não nos impedir de fazer algo muito importante, a gente vai mexendo com aquilo que vai modernizando os nossos instrumentos internos, né? E simplificando os nossos ritos a partir do regimento interno, que talvez seja mais fácil, assim. Fiquei pensando, né? Eu acho que todo o reforço que a gente deu em relação às assessorias do Padre Francisco, como elas foram gravadas, talvez seja o caso, claro, vai ser ótimo se a gente puder contar com o Padre Francisco, por exemplo, no nosso encontro nacional, mas vai ser, acho que a gente poderia tentar disponibilizar, né, as assessorias dele para toda a CVX assistir. Então, para quem estiver nos assistindo aqui, né, depois dessa nossa gravação, fica o convite, a gente vai tentar disponibilizar os links aí, não só das assessorias, talvez não exatamente da assessoria que ele deu lá na Assembleia, mas eu já vi no YouTube, assim, que ele tem falado sobre sinodalidade em outros eventos e tal, então, de repente, são falas próximas e que a gente pode disponibilizar para que todos tenham um gostinho, assim, daquilo que a gente experimentou lá, né? Acho que o principal lição, assim, né, de que a gente possa, de fato, enquanto evento, assim, né, dedicar e aproveitar o tempo presencial para aquilo que deve ser presencial e tudo aquilo que a gente possa antecipar, né, seja aviso, seja né, conteúdo, seja encaminhamento, seja eleições, tudo que a gente puder trazer para um ambiente não presencial, melhor, assim, né, porque daí a gente aproveita bem o tempo que está todo mundo ali para aquilo que é presencial mesmo. Acho que foi muito forte a questão do tema e do lema, né, da Assembleia. Então, para uma experiência de encontro nacional, eu acho que a gente precisa pensar, de fato, num tema e num lema que de fato deem uma direção, assim, né, e sempre reforçar isso ao longo do encontro, e até antes, né. Para o nosso encontro nacional do ano que vem, ficam os insights de a gente valorizar essa cultura local. Acho que foi muito bom, né? Depois o arraiá que teve lá, né? Mas não por isso, assim, eu acho que a confraternização em si é muito legal, mas a gente poder aprender também com a cultura local, para mim foi muito, muito legal. Eu acho que apesar da agenda grande, a gente tentar pensar em como fazer com que as coisas sejam o tempo todo leves, né? Porque apesar de, fora esse momento da eleição, acho que todo o resto acabou sendo leve, né? Talvez a gente possa avaliar, né, como a gente fez, a gente talvez não tenha aproveitado na melhor forma o tempo, mas foi um período leve, assim, né? Acho que foi gostoso estar lá, assim, né? E seja como for, a gente precisa trazer, eu acho que foi um diferencial esse, vocês falaram, né, e eu também, esse olhar para a realidade, né? Então, independente da pauta que a gente tenha, talvez a gente precise colocar, né, e é muito inaciano, não, um exercício de primeira semana, assim, né, a gente fazer esse olhar para a realidade e não começar nenhuma deliberação da Assembleia sem reconhecer essa realidade em que a gente está, assim, né? Existe um risco aí, né, porque às vezes os recortes podem ser tendenciosos, mas eu acho que se a gente focar pelo menos numa realidade local, assim, entender que essa realidade ela é parecida em outros lugares do Brasil, a gente respeita né, o local e traz esse olhar para todo mundo do que são esses gritos das periferias. Acho também, enquanto insights, assim, de que acho que a gente tem muito a aproveitar daquilo que vem sendo produzido pelo CNLB, né? Então, não só pelo CNLB, mas por todas as instâncias parceiras, né? Então, a Semana Social Brasileira, o Cefep, o CESEP, todas as siglas ali do Centro de Política, de Sociologia e Política, enfim. Os próprios SEBs, né? Acho que tem produções, quando a gente entra nos sites ali, tem conteúdos muito interessantes. O canal do CNLB no YouTube e no Facebook é um canal recheado de coisas interessantes, assim. Então, a gente não precisa concorrer com isso, a gente pode se alimentar disso, né? E é legítimo que a gente o faça, assim, né? Porque somos todos laicato no Brasil, assim, né?
uma coisa que eu voltei pensando é em relação a todos os eventos da igreja, né, que a gente tem ou deveria de participar, né? Anotei aqui, putz, assembleia lá Do em povo de Deus. dos É, organismos e povos de do Deus, a povo. Semana Social Brasileira, agora a questão lá de Recife que vai acontecer, né? Também em novembro. Aí tem o Encontro Mundial das Famílias em Florianópolis, tem um monte de coisa, assim, né, acontecendo. Tem alguma coisa em agosto também, que eu já nem lembro mais o que é, de 2, 3 e 4 de agosto. E aí eu fiquei pensando, puxa, a gente não pode, não adianta a gente querer achar que a SEM precisa ser a representante do Brasil em todos esses locais, assim, a gente não vai fazer outra coisa senão representar e gastar nossas milhas, né? Quer dizer, acumular milhas, né? Para viagens, assim, né? Então, eu entendo, por exemplo, eu acho que essa é uma discussão que a gente vai precisar ter ali enquanto SEM, porque eu acho que nem todo mundo pensa assim, né? Mas eu entendo que onde a gente tem representatividade da CVX, a CVX Brasil está representada. Então, Congresso das Famílias em Florianópolis, puxa, não precisa ser ir lá participar. Manda alguém de Florianópolis para ir lá e representar a CVX Brasil. Vai ter Assembleia dos Organismos do Povo de Deus em Brasília. Por que a gente precisa ir? A gente talvez seja o que mais está destinando finais de semana e feriados, né, dedicados da CVX. Manda alguém de Brasília lá, a gente alinha bem, depois marca um momento como esse para a pessoa partilhar e é isso, né? O que a pessoa vai fazer diferente do que a gente faria, assim, né? Então, acho que a gente precisa ser bem estratégico também, saber aonde que a gente precisa estar enquanto coordenação e aonde que uma representação da CVX Brasil já é suficiente, assim, né? E eu entendo que todos, né, nessa ideia de sinodalidade, a gente caminha juntos nesse sentido também dentro da CVX. Aconteceu, né? Não conosco, era interessante que a gente fosse até para entender, conhecer e tudo mais. Sim, essa assembleia foi muito Mas boa. teve pessoa de outro organismo que era alguém que estava em outro estado, aí adoeceu e acabou com direito a voto mesmo, né? Representando alguém do Maranhão, do mesmo organismo, indo. Verdade, aconteceu isso ali, né? Um outro ponto que eu anotei aqui, quando a Elma reforçou ali a questão das comissões do CNLB, de fato, é um processo que a gente está tentando estruturar enquanto equipes da CVX, não precisa ser exatamente igual, mas acho que a gente tem a se inspirar nessas comissões do CNLB para formar as nossas equipes e reforçar a importância da comunicação. Então, de fato, acho que é isso que vocês falaram, quando me incomodou a questão da pressão por a gente ter a falar da nossa missão, é muito mais porque a gente não consegue ter noção de tudo que acontece, né? Naquela visão do iceberg da CVX, o que é visível é muito pouco, assim, né? Tudo está muito submerso e a gente precisa da comunicação acontecendo para que a gente possa ter noção de tudo aquilo que a gente faz, assim, né? Então, nosso estilo de vida, de fato, não é um movimento pastoral, não tem a mesma dinâmica, a gente precisa reconhecer isso e, ao mesmo tempo, reconhecer que temos muito a falar sobre aquilo que é a nossa missão. E, por fim, eu acho que, diante de todas as questões, num ano eleitoral, a cartilha do Encantar a Política precisa ser rezada por todos, assim, né? Eu li, né, a cartilha na volta ali, e é muito bem feita, né? Tem um olhar muito gostoso, assim, né? Muito alinhado com aquilo que o Papa também fala. Acho que a gente recomenda aí essa cartilha para todos os grupos rezarem ao longo do segundo semestre. Acho que vai ser bem importante. Que sorte que você pegou a cartilha, porque eu nem vi. Eita! Mandaram para mim aqui em Fortaleza e eu já tentei falar com a pessoa que trouxe e não consigo. Estou perdida aí. Eu não Tem em tenho PDF, nenhum. mas não é tão boa de ler, né? Quanto a cartilha. Mas pelo menos, né? Mas que Mas, enfim, sorte, acho viu? que tem muitos pontos aí legais que a gente aproveita a partir dessa experiência e como a própria Marlene falou, Recife já está aí, né? Ano que vem já está aí. Então, a gente pensar com
com carinho, assim, né, como é que vai ser essa nossa representatividade da CVX, para que a gente possa aproveitar ao máximo e contribuir ao máximo também com o Conselho Nacional do Laicato do Brasil. É isso? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Uma palavra para fechar? Não, não. Está tudo muito bem. A palavra que veio foi desafios. É desafio e eu continuo com o bálsamo para esse desafio, né? A gente colocar na ferida, né, dos irmãos que sofrem. Eu fico com sinodalidade, assim, né? Eu acho que para mim foi uma ressignificação do termo, assim, entender a sinodalidade não como um pedido do Papa, não só apenas como um pedido do Papa, mas como uma condição para que a Igreja, de fato, seja a Igreja. Assim. É importante. muito Tudo bem. Obrigado, meninas. Oh, obrigada, menina. Olha, eu ainda estou aqui fazendo na minha tela de, né, pano de fundo. Estou vendo. Homenagem. Estamos em época junina, né? Fazendo nossas orações, pedindo nossas intercessões de Santo Antônio, São João Batista, São Pedro, São Paulo. Em julho até Santa Ana também, né? Então, comendo numa dieta de comida de milho todos os dias, né? Porque ainda temos. Então, íamos fazer a live, eu vou deixar registradas as bandeirinhas do Maranhão, que inclusive se eu sair, elas já são uma arte, né? Porque elas vão fazendo um desenho, né, de uma pomba, uma coisa, não é aleatório, minha gente, né? Tem uma arte aí na composição dessas bandeiras do Maranhão. Então, assim, minha mãe viu uma foto dessas e perguntou, que era quinta-feira que eu mandei a foto, né, que eu estava passeando ali de manhã, ela perguntou, nossa, mas o tapete de Corpus Christi é em cima? Exatamente, é nos céus. É muito interessante mesmo. Aliás, fica o convite para quem puder. São Luís do Maranhão tem um dos maiores. Para mim, é o maior São João que eu já vi. Assim, nunca foi para Campina Grande, né? Mas eles estão dizendo que são maiores porque eles botaram a programação para 2 meses, né? Agora, realmente. 2 meses, todos os dias e 8 palcos pela cidade. Eu achei. Fora os que estão pelos estados, nas outras cidades. Né? Realmente. Visitem o Maranhão, maravilha de local, de cultura, muita riqueza histórica, né? Um povo maravilhoso, né? Muita coisa a ensinar a gente. Muito bem. Muito bem. E vamos a Recife. Depois vamos a João Pessoa, depois vamos a Curitiba. Que é uma cidade maravilhosa. Você mora em Curitiba, né? Você Venham para Piraquara. Ah, pois é, quem sabe, né? Gostado. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.